Bom dia. Nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre a Guerra de Gaza. Porém, antes de falar especificamente sobre ela, vamos relembrar aqui alguns fatos históricos, né? Quando Israel foi criado, né, na famosa votação da ONU, na verdade era para ter sido criado dois estados, né? Israel e a Palestina. Muita gente que é pró-Israel esquece desse pequeno detalhe, né? Bom, aí teve a Guerra da Independência, e nessa Guerra da Independência o Egito ocupou então faixa de Gaza. Lembrando que lá é ocupado desde da antiguidade, né? Territórios então bem antigos, né? Então o Egito ocupou a faixa de Gaza, né? E permaneceu ocupada nas mãos do Egito até 1967, quando Israel venceu os países árabes na Guerra dos Seis Dias, né? E aí de 67 até 1994, 1993, 94, ali foi controle direto de Israel. Aí em 93 aconteceu os acordos de Oslo, né, que envolveu de um lado Yasser Arafat e de outro lado Yitzhak Rabin, que aliás foi assassinado por um israelense fanático justamente por causa desse acordo, né? A gente esquece que o terrorismo não é só de palestinos ou de Hamas, ou outros, também tem internamente em Israel, né? Então, aí o Yitzhak Rabin foi assassinado, e depois teve o Oslo II, em 94, e aí nessa ocasião Israel cedeu em parte o controle de Gaza para a OLP, né, a Organização da Libertação da Palestina, comandada pelo Yasser Arafat, depois a ANP, né, Autoridade Nacional Palestina. E aí então o Yasser Arafat morava lá em Gaza, né? Campanha contra o comunismo, com promoção imperdível, frete grátis e 3 cursos de bônus até o dia 7 de agosto. Aproveite. Então, aí transferiu em parte. Por que em parte? Porque a Gaza não ficou uma autonomia completa. Os israelenses tinham presença militar lá, controlava espaço aéreo, litoral, etc, né? Lembrando que a faixa de Gaza faz divisa com o Egito, mas aí o Egito mantém essa fronteira normalmente fechada. E lembrando que em 1987 aconteceu a primeira intifada, que foi um levante árabe, né? Vamos ver um monte de mortes, ataques e tal. Teve uma outra intifada no ano 2000, a segunda intifada. E de 1994, 95 com Oslo II até 2005, o Israel então mantinha as tropas. Lá havia assentamentos judaicos na faixa de Gaza e tal. Então era uma coisa assim meio estranha, porque ao mesmo tempo deu autonomia para a ANP, mas por outro lado ainda mantinha bom controle da região. Ficou uma situação mista. A coisa só foi mudar mesmo em 2005, por incrível que pareça, durante o governo do Ariel Sharon, né? O Ariel Sharon era tido como linha dura. Foi ele que estava envolvido lá no massacre de Sabra e Shatila. Ele tinha pertencido, né, quando jovem, lá naqueles comandos vingativos no tempo ainda do Davi Ben-Gurion. Então foi uma surpresa para muitos que o Ariel Sharon promovesse a saída completa da faixa de Gaza, né? Isso foi uma grande surpresa na época. Os jornais comentaram muitos, se especulava por que o Ariel Sharon havia mudado tanto as suas posições. Ele acabou saindo do Likud e montando um novo partido, Kadimah, e aí foi uma grande surpresa. Uns dizem até que foi por causa da morte da esposa dele, que aí ele ficou muito triste, muito preocupado, resolveu pensar a vida, e aí teria mudado o enfoque como ele via a política. Bom, isso são só hipóteses. O fato é que ele promoveu a saída total da faixa de Gaza em 2005. Ali o controle, então, ficou total sobre a ANP, porém, o Hamas, que já existia antes, óbvio, ele, então, acabou assumindo o controle da faixa de Gaza. Teve um que nós podemos chamar de guerra civil em Gaza. Ele acabou assumindo o controle total e chegou a ganhar a eleição, a coisa é mais complicada, só que eu estou resumindo aqui. Mas aí chegou a ter também uma guerra civil em Gaza. Ele acabou assumindo o controle a partir de 2007,
E aí de 2007 até 2023 tinha um atrito permanente entre Israel e a administração de fato do Hamas. Não era de direita, era de fato, né, do Hamas. Então esses atritos, várias operações de ataques dos dois lados e tal. Aí até que chegou o ano de 2023, o Hamas promove uns ataques terroristas brutais contra Israel, amplamente divulgado pela mídia, e aí a Israel responde. Então aí por isso que Israel respondeu, de fato é uma guerra, né, a guerra de Gaza, respondeu de forma brutal, né, com o Netanyahu. O Netanyahu já é velho conhecido, né, já tinha sido primeiro-ministro nos anos 90, uma figura assim já espécie de cobra criada da política israelense, né. É o primeiro-ministro, acho que está há mais tempo no poder, né? Acho que já superou o Davi Ben-Gurion, né. Então, o Benjamin Netanyahu promoveu então a invasão de Gaza. Se estima que agora 75% da faixa de Gaza esteja controle de Israel, né? Só que essa invasão foi brutal, né? Promoveu ignorando civis e alvos civis, né? Então dizem que é sempre erro, né? Mas aí complica, né? Então muita gente morreu. Se estima que até agora o número de palestinos mortos na guerra de Gaza seja entre 60 mil e 100 mil. É lógico que há muita desinformação, números chutados, mas qualquer que seja o número é brutal, né? Porque a população de Gaza é entre 2 milhões e 2 milhões e meio, quer dizer, então em 2 anos morreu já, assim, vamos diminuir, não que seja 50 mil, muita gente que morreu. Olha que Gaza é densamente povoado. Quando Israel invadiu a faixa de Gaza no sentido norte-sul, houve então, a população fugiu para a própria faixa de Gaza. Então eles tinham que sair fugindo, se amontoando em lugares, fugindo do avanço israelense. Poderiam perguntar, por que não fugiu para o exterior? O único jeito deles fugirem seria via Egito, só que o Egito fechou a fronteira, né, não permitindo que os palestinos fugissem. Isso aí com 2 objetivos. Primeiro, evitar que então os palestinos fossem para o Egito e não voltassem mais, causando então problemas no Egito. Segundo, segundo autoridades árabes da Arábia Saudita e de outros lugares comentaram, se os palestinos forem embora da faixa de Gaza, acabou a causa palestina, acabou qualquer sentido de ter um Estado lá na Palestina, porque todo mundo foi embora. Ou seja, eles temem uma nova Nakba, né, que seria a fuga por causa da guerra de independência de Israel, que levou mais de 700 mil palestinos a fugirem da guerra, né. Então, por isso que o Egito mantém a fronteira fechada. Então, com a fronteira fechada, em um lugar densamente povoado, essas populações têm que ficar mudando toda hora de lugar por causa do avanço israelense, né? Uma coisa brutal. Imagina velhos, crianças, abandonando tudo para trás e indo para morar num lugar que eles não sabem, não conhecem. Talvez tenham parente, talvez não, talvez tenha que dormir na rua, talvez tenha que dormir em abrigos, ir para o hospital, ir para não sei onde, de repente cai uma bomba nesse lugar, eles morrem. Quer dizer, é uma coisa brutal. O que Israel está fazendo lá é claro, parece claro, né, amplamente divulgado, provavelmente que são crimes de guerra, né? Claro, é uma invasão brutal. É lógico que Israel tem o direito de se defender, que houve um ataque do Hamas contra Israel, Israel tem o direito de se defender, só que está uma desproporção enorme aí nessa defesa. Se estima que israelenses morreram desde 2023 até agora mais ou menos 2 mil. Só que é uma desproporção, 2 mil para 60 mil ou 100 mil, né? Quer dizer, é uma desproporção enorme entre o lado israelense e o lado da faixa de Gaza, né? Lógico que a gente preferia que ninguém morresse. Lembrando que toda guerra tem abuso dos dois lados, né? Mas está havendo claramente um exagero das operações israelenses. Já hospitais foram bombardeados, a única igreja católica da faixa de Gaza foi bombardeada, inclusive o cardeal Pizzaballa, né, se dirigiu até lá, levou um monte de ajuda, suprimentos para
para a população palestina, né? Uma autorização que muitos não acreditavam que Israel ia dar, mas acabou deixando o Pizzaballa ir para lá. Grande figura esse cardeal, né? Bom, então, Israel então é uma tragédia humanitária, muita gente está passando fome, muita gente está morrendo de doença, né? Não estão conseguindo fugir, os alimentos às vezes não chegam, remédios não chegam, a situação está lá brutal. Bom, aí poderíamos perguntar, e o Hamas, o que ele está fazendo? Desapareceu? Não, ele está bem desorganizado, e o que acontece quando uma força fica desorganizada e quer continuar lutando, ela parte para células independentes e para técnicas de guerrilha. Então o Hamas continua fazendo ataques contra o exército de Israel, né? Ainda recentemente eles fizeram uma emboscada e mataram alguns soldados israelenses. Aí vai lá Israel e se vinga de forma brutal, né? Então é assim, o Hamas ainda existe, mais fracionado, mais enfraquecido, mas usando técnicas de guerrilha, inclusive lugares que o exército de Israel disse que estava dominado, surge um Hamas nesse lugar que ele disse que estava dominado e promove ataques contra o exército de Israel. Lembrando que o Hamas é um partido terrorista, porque quem promove a ação terrorista é terrorista. Então, o Hamas, ele é um movimento terrorista. O exército de Israel está promovendo abusos nessa guerra. Os dois lados estão errados, né? O problema de hoje em dia é que tem aquele partidarismo, né, de narrativa, né? Então, gente de direita aí tem que ser obrigado a ter uma narrativa, e essa narrativa é de apoio a Israel. Então eles têm que fechar os olhos para os abusos que Israel está fazendo lá. Aí o pessoal de esquerda tem a narrativa anti-Israel. Então eles têm que fechar os olhos para os abusos que o Hamas fez em toda a sua história. Então é assim, fica uma narrativa triste. A verdade sai de cena, aí a direita adota um pacote completo, a esquerda adota um pacote oposto completo, os dois lados ignoram os erros, então o lado da direita ignora os erros de Israel é uma maravilha, Israel é do bem, Israel é o máximo, Israel só faz maravilhas, e o outro lado da Palestina fala, não, só os palestinos têm razão, nunca cometeram abuso, o Hamas não é terrorista e tal. Aí fica um jogo de narrativas, quer dizer, fica um ambiente de fla-flu muito errado, né? O fato é que os dois lados erraram, né? Esse que é o caso. Lembrando que, só para cutucar aí quem adora Israel de direita, Israel nasceu socialista, né? O Davi Ben-Gurion era socialista, o Mapai, o partido dele, pertencia à Internacional Socialista. O Stalin, sim, Joseph Stalin apoiou a criação do Estado de Israel, né? Então o Estado de Israel nasceu socialista, com alma socialista, né? Então, só para deixar bem claro isso, né? Então fica esses jogos aí de narrativa, e com isso combinado com uma desinformação enorme da mídia, a gente não sabe exatamente o que está acontecendo, mas a gente sabe por alto que são os abusos israelenses, né? Massacres, bombardeios que cai hospital, cai igreja, e de outro lado um Hamas com técnicas de guerrilha, fazendo atentados terroristas, matando gente, etc. e tal. Então, os dois lados estão errados, só que como Israel é muito mais forte que o Hamas, Israel é uma potência militar impressionante, né? Apesar de ser um estado pequeno, quase 10 milhões de habitantes, tem uma capacidade militar inacreditável para o tamanho dele, inclusive tem bomba atômica, né? Então não dá para comparar a força do Hamas com Israel, é ridículo, né? Como comparar um gigante, uma coisa gigantesca, uma coisa muito pequena, não dá. Então é lógico que Israel, com essa desproporção de forças, faz o que quer na faixa de Gaza. Agora, esses dias aí, o Netanyahu está discutindo a ocupação completa da faixa de Gaza. Ocupar completamente a faixa de Gaza, talvez como ele queira voltar aos tempos pré-1993, né? E ocupar completamente e tentar aniquilar totalmente o Hamas, né? Esse é o objetivo dele. A mídia tem divulgado que ele encontra resistência dentro de Israel, mesmo entre os militares, sobre a conveniência da ocupação total de Gaza, né? Então, quer com ocupação total, quer não,
Quem está sofrendo nisso brutalmente é a população de Gaza, que, volta a dizer, não é pequena, tem mais de 2 milhões de pessoas morando lá, que não tem para onde fugir e que ficam mudando de lado toda hora conforme os bombardeios de Israel. As condições são insalubres, são brutais e é um verdadeiro desastre humanitário. Se conta que tem os coiotes, né, usar um termo do México, né, de a gente consegue atravessar a fronteira do Egito ou barco para outro lugar, e diz que quem conseguiu fugir tem que pagar $9.000, pelo menos no mínimo, para conseguir fugir da faixa de Gaza, que é um valor muito alto para boa parte da população que não tem esse dinheiro. Se estima que talvez no máximo 100 mil pessoas de Gaza tenham conseguido fugir, tanto pelas vias legais pelo Egito, estrangeiros que moravam lá, ou melhor, gente com duplo passaporte ou estrangeiros, alguns que o Egito resolveu aceitar por questões humanitárias, gente doente, gente machucada, e uma outra parte via esses coiotes, ou seja, pagou para fugir, né? Então, quem tem dinheiro pagou para fugir do inferno que se tornou Gaza e tentar a vida em outro lugar. Então, nós temos aí um desastre humanitário numa região de alta densidade populacional, na qual a pessoa fica lá num lugar, às vezes no abrigo, sabendo se não vai acordar viva, porque pode cair uma bomba e a pessoa morrer, né? Então a coisa lá em Gaza está complicada, está muito triste, né? E é lamentável que existe esse partidarismo, esse clima de fla-flu que não consegue ver os abusos que o Estado de Israel, ou melhor, o governo do Netanyahu está promovendo lá, né? O Netanyahu também deve estar pensando também na sua sobrevivência política, né, no ambiente político lá interno de Israel. Sempre guerras externas repercute na política interna, obviamente, né? O Netanyahu estava muito fragilizado, tinha sido processado, acusado de corrupção e tal, que ele teria feito determinados desvios, operações e tal, né? Então o modo dele tentar se proteger e ter uma sobrevivência política é manter essa guerra. Inclusive analistas dizem que o objetivo do Netanyahu é prolongar essa guerra. Até quando? Ninguém sabe, né? Então vamos acompanhando, lembrando que no final do ano nós teremos aí um trabalho mais completo sobre a história de Israel, né? Desde a fundação até a guerra de Gaza, né? Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.